Graça e paz, amados irmãos. Bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui convosco nesta manhã. Mais uma vez quero agradecer aos pastores da igreja e ao conselho pelo convite, ao qual eu me sinto muito honrado de estar aqui convosco. Amados irmãos, a mim ficou a missão de tratar da primeira palavra da cruz. Então, convido a igreja que abram suas Bíblias no livro do evangelista Lucas, capítulo é o 23, e eu vou estar lendo de 33 a 37. Evangelho segundo Lucas, capítulo é o 23, dos versos 33 ao 37. E assim diz a palavra do nosso Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Verso de número 34, amados irmãos, todos juntamente comigo, somente a primeira parte. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra da cruz, amados irmãos, proferida por nosso Senhor Jesus é: perdoa-lhes. É interessante, amados irmãos, que a primeira palavra da cruz é carregada da missão que Cristo, pelo qual ele veio ao mundo. Pois a missão do Messias era justamente nos reconciliar com Deus Pai. E esse é o objetivo do perdão, trazer reconciliação entre o ofendido e o ofensor. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, meus amados, em sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a primeira palavra proferida por Jesus na cruz é uma palavra de perdão, que retrata a sua missão nessa terra em sua primeira vinda. Versículo 33, amados, olhem para o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus chega ao Calvário, ao Gólgota, o lugar da caveira. Ali ele é crucificado, ali estão todas as autoridades e o povo zombando dele, e ainda assim ele profere essa palavra: Pai, perdoa-lhes. Lembremos, meus irmãos, os últimos dias de Jesus. Ele vai para o Getsêmane a fim de se fortalecer em oração. As palavras do evangelista Mateus é que Jesus diz que a sua alma está profundamente triste até a morte. Após as vigílias de oração, quando ele já está fortalecido, ele recebe a sua primeira decepção. É traído por um amigo, por um dos seus discípulos. E é assim que Jesus se refere ao ver Judas: amigo, para que vieste? Ele é levado pela turba de soldados, é julgado injustamente pelo sinédrio, é espancado pelos soldados romanos que zombavam dele, dizendo: profetiza quem te bateu. Era chicoteado, com chicotes, amados irmãos, que nas suas pontas haviam ganchos feitos de ossos, que ao ser chicoteado, aquilo cravava na sua carne. Depois eles puxavam o chicote e aquilo ia dilacerando o corpo do nosso Senhor. O carrasco não tinha nem um pouco de compaixão com o nosso mestre. Lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. Lhe cuspiram. Quando teve a oportunidade de ser solto por Pilatos, a multidão escolhe o homicida Barrabás. E ainda em seguida pedem a sua crucificação. Fazem-no carregar a sua cruz até o lugar da crucificação e lá continuam a zombar dele.
Verso de número 35, o povo estava ali e tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Veja, amados irmãos, que ele está sendo zombado pelo um povo que o seguiu, pelo um povo que viu os seus milagres, um povo que ele próprio os alimentou, mas agora todos estão ali zombando dele. Diante deste quadro horrendo, diante disso que ele está passando ali, amados irmãos, diante de ser escarnecido por toda esta multidão, se fosse um de nós, qual que seria o natural, amados? Seria que nós não diríamos, ao invés de Pai, perdoa-lhes, não chegaríamos e falávamos, Senhor Deus, olha o que estão fazendo comigo, olha de que maneira estão me tratando. Desce fogo dos céus e consuma todos estes que estão me ferindo, que fizeram isto comigo. Não seria o nosso natural, amados irmãos, dizer ainda que eles sejam consumidos aqui no fogo e depois ardam no fogo do inferno? Mas não é essas as palavras do Senhor Jesus. Totalmente diferente de nós, ele roga ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus, amados irmãos, como eu disse, ele veio carregado dessa missão de trazer-nos a reconciliação com o nosso Deus. Diante deste quadro, amados irmãos, quero trazer de maneira bem rápida, por causa do nosso tempo, 3 lições. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, este que veio para perdoar. Pois João diz que ele não veio, amados irmãos, para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por isso que ele profere essas palavras, Pai, perdoa-lhes. Se você crê em Cristo Jesus, não há pecado tão grave que ele não possa te perdoar. Se você crê realmente em Cristo Jesus, não importa qual seja a sua história, não importa aquilo que você tem feito, em Cristo Jesus você encontra o perdão. A segunda lição, amados irmãos, que eu quero trazer para todos nós nessa manhã, que em Cristo Jesus você também encontra reconciliação com Deus Pai, através do perdão conquistado ali naquela cruz. E que em Cristo Jesus, amados irmãos, você tem a salvação para a sua alma. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. A segunda palavra pronunciada por Jesus na cruz encontra-se em Lucas 23. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 23, versículos 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43, diz assim a palavra do Senhor. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a segunda palavra pronunciada por Jesus é uma palavra de salvação. Se a primeira palavra fala de perdão, a segunda palavra fala de salvação. O evangelista Lucas vem contando o fato da crucificação de Jesus, e ele mostra nesse contexto aqui, nos versículos 39 a 43, que um dos ladrões pergunta para Jesus, não és tu o Cristo? Então, se és o Cristo do jeito que estás anunciando, salva-te a ti mesmo e a nós também. E tira-nos dessa situação difícil, complicada. Se tu és quem tu dizes que és, e se tu és, segundo a frase que está escrita na cruz, INRI, a expressão latina que colocaram lá, a sigla INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudaias. Se tu és quem dizes que és, então salva-te a ti mesmo e a nós também. E um dos ladrões vira e diz assim, olha, você não temes a Deus? Estando nós sob igual sentença, nós, na verdade, merecemos estar aqui. Falhamos
pecamos, somos ladrões. Aquele ladrão que faz essa pergunta para o outro, que diz, olha, você não teme a Deus estando sob a mesma sentença? Ele reconhece que ele é pecador. Ele também reconhece que Jesus é inocente. E nós não temos certeza disso, mas possivelmente a palavra desse ladrão que pergunta sobre, olha, você não teme a Deus? É possível que ele tenha falado isso baseado no que ele ouviu da primeira palavra. Quando Jesus, diante dos apulpos de uma multidão sanguessedenta, disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez ele tenha reconhecido ali, poxa, estão querendo matá-lo, querem o mal dele, e ele invoca perdão. E ele faz essa declaração, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Interessante a declaração dele, porque ele reconhece que Jesus é rei. Porque se alguém tem um reino, o pressuposto é que ele é rei. E que o que está na cruz, aquela sigla INRI, Jesus Nazarenos Rex Iudaias, ele crê nisso. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E essa frase de Jesus, esta palavra de salvação, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu falar rapidinho para vocês o que está nas entrelinhas aqui. O que Jesus nos ensina que não está claro. A mensagem explícita nós lemos, mas agora a mensagem implícita. Pelo menos 4 coisas breves, eu queria só citá-las para vocês. A primeira implicação dessa tese é que a salvação é pela graça. Porque, veja, quem está pendurado ali é um ladrão. Ele fez coisas erradas. Ele mereceu estar naquela cruz. Então, a implicação é que a salvação é pela graça. Porque é um ladrão que está falando isso. Segundo, que a salvação é imediata. Essa é a segunda implicação. Jesus diz, hoje, a salvação é imediata. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos a vida eterna. Não é nós teremos a vida eterna um dia no futuro. Então, a segunda implicação é que a salvação é imediata. A terceira implicação dessa frase é que a salvação depende de Jesus. Veja só, hoje, salvação imediata, estarás comigo. A salvação depende de Jesus. Se Jesus não estiver, se não fosse essa palavra comigo aqui no texto, não tem salvação. Para que nós alcancemos a salvação, precisa estar comigo. Então observe, a salvação é pela graça, porque ele é um ladrão. A salvação é imediata por causa da palavra hoje. A salvação depende de Jesus por conta da palavra comigo. Lembra lá de João 14,6? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa palavra comigo encaixa-se perfeitamente com João 14,6. E a quarta implicação que está oculta aí na frase é que a salvação pressupõe um lugar maravilhoso. É a palavra paraíso. A Bíblia usa algumas expressões para falar deste lugar. Uma delas é o paraíso. Outra é o seio de Abraão, Lucas 16. Nós também encontramos a palavra céu. Também encontramos lá em Apocalipse 21 a palavra Nova Jerusalém. Também encontramos novo céu e nova terra. Portanto, a salvação pressupõe a um lugar maravilhoso, o paraíso. Olha que frase rica que Jesus disse e as implicações que nem percebemos. Salvação é pela graça, salvação é imediata, salvação depende de mim, salvação pressupõe um lugar maravilhoso, o paraíso. O que nós aprendemos disso? A primeira implicação, ou a primeira aplicação é que sempre há esperança de salvação. Quem diria que esse ladrão, nós diríamos hoje aos 45 minutos do segundo tempo, seria salvo? Sempre há esperança de salvação. Sua vida não acabou, sua história não acabou, então ainda há chance de salvação.
Segunda aplicação, Deus salva pessoas improváveis, como esse ladrão, que fizera coisas erradas a vida inteira, e agora Jesus diz assim, ainda hoje, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma vai para o paraíso, para o céu, para o seio de Abraão, para o novo céu e a nova terra. Terceira, a bênção da salvação. Há um paraíso nos esperando, aonde não há mais tristeza, choro, dor, luto, separação. Cabe a nós, portanto, agradecer a Jesus por tão grande salvação. Se na primeira palavra ele veio trazer perdão, na segunda palavra ele veio trazer salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É preciso, irmãos, agradecer a Deus por tão grande salvação, realizada naquele madeiro maldito. Nós que éramos tão pecadores quanto aquele ladrão, fomos alcançados por esse Jesus que declarou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Sempre uma alegria estar aqui junto com os irmãos e poder participar desse culto das 7 palavras. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo o relato de João. O Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 27. João 19, do 25 ao 27. Temos visto até agora a primeira palavra, uma palavra de perdão. A segunda palavra, uma palavra de salvação, cheia de graça. E a terceira palavra é uma palavra de amor, como nós acabamos de cantar, junto com as irmãs no coral feminino. Terceira palavra, uma palavra de amor. João 19, verso 25 ao 27. Diz a palavra de Deus. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Até aqui a leitura. Meu irmão, minha irmã, certamente você já sentiu dor em algum momento da sua vida. Dor por se machucar de alguma forma. E às vezes uma dor que você não consegue suportar. E o que acontece quando nós passamos por isso? O que acontece quando nós estamos sentindo muita dor? Nós conseguimos ajudar outra pessoa? Muitas vezes não. Tem até uma orientação em cursos de primeiros socorros e salvamento que diz que você primeiro tem que cuidar de si mesmo para depois cuidar do próximo. E nós somos assim, quando nós estamos sentindo muita dor, nós não conseguimos cuidar de alguém e esperamos que alguém cuide de nós naquele momento de dor. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é muito acima de nós. Ele está sentindo uma dor indescritível aqui. Uma dor indescritível. Você pode fazer o teste na sua casa depois e tentar se equilibrar em uma perna só. As crianças às vezes fazem isso, né? Se equilibrar. Você vai perceber que em alguns minutos você não aguentará o peso do seu corpo. Você pode fazer o teste de simplesmente estender o seu braço para cima assim, e você perceberá que o seu braço pesará mais de 20 quilos em alguns minutos. O nosso Senhor Jesus estava assim, Ele estava sustentando o seu corpo, tendo o seu corpo sustentado, melhor dizendo, por cravos, com o seu corpo totalmente machucado, como foi dito pelo presbítero Douglas na primeira palavra. E quem poderia aliviar essa dor do Senhor Jesus?
Quem poderia afastar dele esse cálice? Ninguém. Foi justamente para essa hora que ele veio. Mas naquele momento estava acontecendo algo maravilhoso. O Senhor Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós os nossos pecados, perdoando cada um dos nossos pecados, atraindo muitos a Ele. E os discípulos haviam se escondido, abandonado o Senhor Jesus. Judas já tinha traído o Senhor Jesus, Pedro já tinha negado o Senhor Jesus, e algumas pessoas estavam ali aos pés da cruz, dentre elas mulheres, Maria e o discípulo amado, que aqui é João. Esse discípulo amado aqui é o narrador do Evangelho, ele se denomina assim. E em vez de Jesus se concentrar na sua própria dor, coisa que nós faríamos, ele se concentra na dor daqueles que ficarão após a sua partida. Simeão já havia anunciado a Maria que uma espada transpassaria a sua alma, e chegou esse momento aqui. E o Senhor Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus chamou ela de mulher e não de mãe? Temos duas interpretações possíveis. Uma delas, que alguns teólogos defendem, é que talvez Jesus não queria trazer mais dor a Maria naquele momento. Então, a chama de mulher. É aceitável. Uma outra interpretação, e essa eu acho maravilhosa, é que Jesus queria mostrar à sua mãe que ele apenas não era o seu filho, mas era o Salvador. Ele queria que Maria o visse como Salvador naquele momento. E nós podemos aqui perceber que Maria não tem nenhuma capacidade de ser mediadora, como algumas outras religiões vão dizer, por exemplo, o romanismo, porque ela precisa de cuidados. Se ela precisa de cuidados, não tem como ela ser mediadora entre nós e Deus, em igualdade com Deus. E o Senhor Jesus também vai se dirigir a João, que é chamado aqui de discípulo amado, e diz a ele: eis aí tua mãe. É como se ele dissesse a esse discípulo: cuide dela como se fosse a sua mãe. Provavelmente José já havia morrido aqui, a essa altura do Evangelho. Talvez os outros filhos do casal, Maria e José, não estavam morando ali perto, não sabemos, a Bíblia não nos diz. Mas o Senhor Jesus diz a esse discípulo amado, o único que permaneceu próximo dele em todo esse momento do seu ministério, momento doloroso, momento arriscado para todos os seus seguidores, ele diz a ele: cuide dela. Ele sabia que esse discípulo faria isso. Meus irmãos, nós podemos tirar algumas lições aqui, breves lições, sobre esse relato desses versículos aqui. A primeira delas é que nós devemos honrar os nossos pais. O Senhor Jesus, ele dá um exemplo muito grande aqui, quando ele está à beira ali da sua morte. Ele dá esse mandamento ali para João, ele pede para que João cuide de Maria. E nós aqui podemos refletir que nós devemos honrar os nossos pais. A semelhança de Jesus, Jesus que viveu em obediência ao seu Pai Celeste, mas também aos seus pais que o criaram ali. Nós não vemos nenhum momento que Jesus desobedeceu aos seus pais, e assim nós devemos fazer também. Mas uma segunda e última lição, aplicação para nós aqui deste texto, é que nós somos um povo unido pela graça. O pastor Edivaldo acabou de falar da graça na última palavra. E nós somos um povo unido por essa graça maravilhosa. Essa graça que nos transforma em família. Essa graça que nos coloca do lado de pessoas que talvez nós nem pensaríamos conhecer, pessoas que talvez nós não nos aproximaríamos na nossa vida cotidiana, e o Senhor Jesus nos aproxima de pessoas assim, muito diferente de nós. Mas por quê? Somos unidos a Ele. Ele é o cabeça da igreja.
Nós somos os membros do corpo de Cristo e por isso esse corpo ele cresce de uma forma organizada, de uma forma amorosa, seguindo o mesmo amor que Cristo demonstrou aqui no madeiro. Que Deus nos conserve nesse amor, para que nós possamos viver como o corpo de Cristo. Um bom dia a todos. Graça e paz, irmãos. Para mim é motivo de muita alegria e particularmente uma honra muito grande estar aqui hoje em mais um culto das 7 palavras e hoje aqui compartilhando com os irmãos a 4ª palavra da cruz, uma palavra de desamparo. E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46 nos diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, nessa lamentação, Jesus usa as mesmas palavras que Davi descreveu no Salmo 22, versículo 1. O grito de abandono de Jesus foi o cumprimento do Salmo 22, versículo 1. Muito antes de Isaías, o profeta messiânico, onde Davi relata a crucificação 1000 anos antes. Pois na época do rei Davi, não havia condenação por crucificação. A crucificação foi criada pelos persas 600 anos depois de Davi. Posteriormente, foi instituída pelos romanos aproximadamente 200 anos antes de Cristo, como forma de castigo. No Salmo 22, Davi relata acontecimentos da crucificação com detalhes, tais como no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim. Versículo 8a, confiou no Senhor, livre-o ele. Versículo 16, parte C, traspassaram-me as mãos e os pés. No versículo 18, reparte entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sortes. E muitas outras citações, queridos irmãos, que são cenas que só aconteceram na crucificação. Por que me desamparaste? Esta lamentação refletiu a profundidade da angústia de Jesus quando enfrentou a agonia de ser separado do Pai. Ele experimentou o abandono como substituto dos pecadores, pois sua morte foi uma morte vicária, substitutiva. Eu deveria estar naquele lugar, todos nós, e não o nosso Senhor. Porém, Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Por isso, enviou seu Filho. Mais tarde, os apóstolos entenderam que Jesus estava enfrentando a maldição do julgamento de Deus quanto ao pecado da humanidade, ou seja, a total e furiosa, amedrontadora ira do Todo-Poderoso Deus. Essa foi a parte mais agonizante de Jesus, que havia desfrutado a mais íntima relação de amor e comunhão com o Pai desde a eternidade. Alguns teólogos comentaristas, para explicar esta situação, eles fazem um relato
extra-bíblico, dizendo que o sentimento de Jesus foi como se o nosso Deus tivesse virado o rosto para não ver a cena de sofrimento de seu filho. Também alguns comentaristas dizem que neste momento o rosto de Jesus ficou desfigurado pelo peso dos nossos pecados. O que o nosso Senhor Jesus provou amargamente, o mais duro para ele, o que mais ele sofreu, não foi a humilhação, os açoites, os espinhos da coroa, as mãos e os pés traspassados pelos cravos, mas sim estar separado temporariamente de Deus. Isso pelos nossos pecados. O que mais doeu nele foi a separação da comunhão que ele tinha com o Pai desde a eternidade. Queridos, tudo isso ele suportou para que hoje eu, você, nós todos estivéssemos aqui neste momento tão sublime, tão nobre, desfrutando o amor de Deus, salvos e libertos do pecado. Todo sofrimento foi por nossa causa. Deus os abençoe. Que a graça, a misericórdia, a paz, o amor de Jesus sejam multiplicados sobre todos os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 19. Lerei apenas o verso 28. João, capítulo 19, apenas o verso 28. A quinta palavra: tenho sede. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Como pode a fonte da água da vida sentir sede? Como pode ter sede aquele que um dia se levantou e gritou numa festa que se alguém tinha sede, deveria ir a ele para beber? Como pode sentir sede aquele que se levantou para dizer que quem nele crer verá fluir do seu interior rios de água viva? A experiência de sofrimento e angústia retratada por Davi no Salmo 22, como acabou de ser mencionada, é muito semelhante à de Cristo na cruz, como foi muito bem colocado. Como nós acabamos de ver, a primeira frase do Salmo 22 é: Deus meu, por que me desamparaste? E os versos 14 e 15 deste Salmo, o 22, diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Eu te pergunto, você acreditaria em um dono de padaria que pede comida porque está com fome? Você confiaria num personal trainer fora de forma? Por que então alguém deveria acreditar em Jesus? Ele disse para aquela mulher samaritana que quem beber da água que ele der nunca mais terá sede. Mas eis aqui, ele sentindo sede. Na lógica humana, a credibilidade de Jesus está destruída aqui.
Como acreditar em um Salvador que não é capaz de salvar a si mesmo? É por isso que a mensagem da cruz é loucura, meus irmãos. Por que pessoas de todo o mundo, na contramão da lógica humana, acreditam em Jesus e afirmam beber da sua água, sendo que ele mesmo sentiu sede? Essas pessoas são tolas? Essas pessoas são loucas? Não. São pessoas que olharam para a cruz e viram a fonte da água da vida derramando a si mesmo, ao ponto de sentir sede, para que os sedentos fossem plenamente satisfeitos. São pessoas que olharam novamente e viram uma cruz vazia, porque o sedento da cruz ressuscitou, subiu ao céu e derramou de lá, como havia prometido, o seu glorioso Espírito. Você crê nisso? Se você crê nisso, você estará entre aqueles que estarão vestidos não de preto, como a maioria de nós, mas de branco. Em Apocalipse 7, 13 a 17. Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, pois o Cordeiro que está no meio do trono as apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A Escritura é encerrada no livro de Apocalipse com palavras assim: aquele que está sentado no trono disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E se você que está aqui hoje não bebeu dessa água, a palavra de Deus diz para você, no finalzinho de Apocalipse: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Muito feliz por essa oportunidade, me sinto muito honrado também. Vamos para a nossa sexta palavra, que está lá em João, capítulo 19. João, capítulo 19, apenas o verso 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A multidão levanta os olhos e enxerga cegamente apenas um homem vencido em dor. Cristo está há 6 horas sobre aquela cruz. O próprio dia fugiu, como cantamos no cântico, e as trevas cobriram a terra. Como alguém consegue aguentar tamanho sofrimento? Suas mãos que um dia foram estendidas para curar, que foram estendidas para salvar, mãos que foram estendidas para dar vida, agora são mãos feridas, furadas e marcadas. Parafraseando o antigo louvor, são cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que pudéssemos ser livres. Cristo está próximo de completar a obra que o Pai lhe confiou. Nosso Deus não faz obras pela metade, Ele é o Deus de obras completas. Com um forte brado exclamou: está consumado, tetelestai. Um dos usos comuns dessa palavra é que ela era pronunciada ou escrita quando uma dívida estava completamente quitada, não restando mais nenhuma pendência ou valor a ser pago. Quem viveu tempo suficiente nesse país sabe da alegria que é pagar a última parcela da casa, a última parcela do carro próprio, ou a última parcela da faculdade, seja sua, seja do seu filho.
Sabe também, principalmente dos sacrifícios realizados, das noites mal dormidas ou não dormidas, e das inúmeras horas extras feitas para cumprir o seu propósito. Lutamos e nos desgastamos por uma faísca de satisfação e alegria. Porém, o brado de Cristo não é por uma realização pessoal, um bem material ou uma garantia terrena. Comparado àquilo que Cristo pagou, tudo, exatamente tudo, se torna fútil, vão e sem valor. Em sua carta aos Colossenses, Paulo nos diz que enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou em Cristo. Perdoando todas as nossas transgressões, Cristo cancelou o escrito da dívida que nos era prejudicial e contrária. Ele a removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Qual era o escrito da dívida? É a nossa promessa de obedecer aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. E quando falhamos, a mesma promessa se torna a nossa sentença de morte. Deus destruiu o escrito da dívida quando Cristo foi pregado à cruz em nosso lugar. Cristo removeu o peso de nossa culpa. Paulo continua dizendo que Deus despojou os principados e potestades, os poderes malignos que exerciam influência sobre nós e os expôs à vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. Vocês lembram da multidão? O que ela estava enxergando? Um homem vencido em dor, humilhado. Enquanto Jerusalém enxergava um homem humilhado, vencido em dor, erguido no madeiro maldito, Cristo triunfava sobre o diabo e os seus demônios. Ele nos redimiu, anulou a nossa dívida diante de Deus. O preço disso? O apóstolo Pedro nos diz que, em sua primeira carta, que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, isto é, inocente, o sangue de Cristo. Paulo diz aos Coríntios por 2 vezes sobre eles terem sido comprados por um alto preço. Uma delas, aliás, é um imperativo: glorificai a Deus, portanto, com o vosso corpo, porque foi pago um alto preço. E falando aos presbíteros de Éfeso em sua despedida, pede que cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. No céu é entoado um novo cântico ao Cordeiro de Deus, em Apocalipse 5, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Cordeiro é digno por causa do sacrifício voluntário de sua própria vida na cruz. Voluntariamente ele se entregou para pagar a penalidade pelo pecado, para satisfazer a justiça de Deus, para remover a maldição, para reconciliar o mundo com Deus e para restaurar a comunhão verdadeira do seu povo ao seu Deus. Jesus Cristo comprou o seu povo com o seu sangue que derramou no Calvário. Ele não pagou a Satanás para remi-los, não. Mas com sua morte na cruz, ele satisfez a justiça de Deus. Ele pagou a penalidade que Deus colocara sobre Adão e Eva e os seus descendentes e os libertou. Cristo completou a obra que o Pai lhe deu, tetelestai. Pagou a nossa dívida diante de Deus, tetelestai. Resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue, tetelestai. Por fim, eu faço das palavras de Agostinho de Hipona as minhas. Queres saber o teu valor? O seu preço? O custo? Olhe para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. A graça e a paz, meus irmãos. Bom dia. Louvo a Deus pela vida desta igreja e sou muito grato ao conselho da igreja pelo convite de estar aqui. E a mim foi dada a incumbência de falar da última palavra de Cristo na cruz. Por isso quero abrir com vocês em Lucas capítulo 23. Lucas 23, vamos ler nos versos
44 a 49. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 44 a 49, diz o seguinte: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando estas coisas. Nos últimos instantes de Cristo na cruz do Calvário, antes da sua morte, o texto diz que houve densas trevas durante a tarde. O verso 45 nos diz que o véu já havia sido rasgado naquele momento, e no verso 46 nós vemos justamente as últimas palavras do Senhor. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Interessantemente, quando vemos essas últimas palavras do Senhor, não vemos um grito de desespero, como seria muito próprio de qualquer um de nós que estivesse passando por toda aquela situação. Não vemos um grito de extrema agonia da parte do Filho de Deus. Não vemos uma lamentação da parte dele. Não vemos um sentimento de ira da parte de Cristo contra o Pai, que estava permitindo que o seu Filho passasse por tudo aquilo, todo aquele sofrimento. Não, muito pelo contrário. O que nós vemos aqui é justamente uma oração do nosso Senhor Jesus, uma oração de entrega consciente. E essa é a primeira coisa que nós podemos refletir a respeito dessa última palavra de Cristo na cruz, uma entrega consciente. A ideia de entrega ela já pode ser percebida na sexta palavra de Cristo na cruz, que nós acabamos de refletir, quando ele diz: está consumado. É como se ele dissesse naquele momento: Senhor, eis aqui a obra que o Senhor me deu, eu a cumpri, eu estou entregando ao Senhor a obra que o Senhor me deu para cumprir. Mas agora, a entrega é com relação à sua própria alma. Meus irmãos, nos últimos instantes de Cristo, na cruz do Calvário, o que nós podemos ver e perceber é que ele não foi vencido. Muito pelo contrário, ele não foi simplesmente morto, mas ele entregou a sua vida de maneira consciente e voluntária naquele momento. O próprio Cristo afirma em João 10,18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O próprio Cristo está externalizando, está dizendo: ninguém vai tirar a minha vida. Eu estou a dando de maneira voluntária pelos meus discípulos, pelas minhas ovelhas. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui nesse último momento da cruz do Calvário. Na cruz, os homens achavam que estavam tirando a vida de Cristo, mas na verdade, o que nós estamos vendo é que ele mesmo estava entregando a sua própria vida em resgate do seu povo. Ele mesmo sendo o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Em segundo lugar, nessas últimas palavras de Cristo, o que nós podemos ver é uma entrega confiante. Veja que Cristo chama Deus de Pai e confia que o Pai haveria de receber o seu Espírito. Na quarta palavra de Cristo na cruz, nós podemos refletir a respeito do grito de Cristo na cruz do Calvário, onde ele diz: Deus meu, por que você me desamparou? Por que me desamparaste? Mas aqui é como se nós víssemos a confiança sendo restaurada. E interessantemente, Cristo morre orando a Escritura. Ele cita o Salmo 31, um salmo onde Davi expressa a sua confiança em Deus e pede para que Deus o livre dos seus inimigos e dos seus zombadores. Meus irmãos, mesmo diante da dor da cruz,
a confiança de Jesus não foi abalada. A nossa também não deveria ser abalada diante das dores desta vida. E em terceiro e último lugar, a entrega de Cristo na cruz é uma entrega que nos ensina a viver. Meus irmãos, essa não é apenas a forma como Jesus morreu, é a forma como nós somos chamados a viver neste mundo. Assim como Cristo entregou nas mãos do seu Pai o seu Espírito, nós também somos chamados a entregar nas mãos dele o nosso Espírito, assim como o controle das nossas vidas, assim como o nosso coração, assim como os nossos medos, os nossos planos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós arquitetamos, as nossas mentes e os nossos corações, nós somos chamados a colocar, a depositar nas mãos do Pai, sabendo que Ele tomará conta de nós. A grande verdade é que toda a vida cristã cabe justamente dentro dessa oração: Pai, eu entrego nas tuas mãos. A última palavra da cruz não é dor, não é abandono, não é derrota. A última palavra da cruz é entrega. E talvez a maior lição dessa última palavra de Cristo seja que a vida cristã, ela começa com entrega, ela continua com entrega e ela termina com entrega. Porque no final de tudo, o que Deus pede de nós não é que nós tenhamos todas as respostas para as questões das nossas vidas, mas que nós confiemos as nossas vidas nas mãos do Pai, assim como fez o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?